Aula 9. Componentes elétricos e suas funcionalidades. Objetivo: apresentar os principais componentes utilizados em instalações elétricas prediais e explicar suas funções, além de demonstrar a aplicação prática de cada um deles na montagem de quadros elétricos e na criação de um sistema seguro e seletivo. Módulo 1. Disjuntores. O que é um disjuntor? Um disjuntor é um dispositivo de proteção usado para interromper automaticamente o fluxo de corrente em um circuito quando há sobrecarga ou curto-circuito. Ele protege tanto o sistema elétrico quanto as pessoas contra riscos de superaquecimento e incêndios. Funcionamento: quando a corrente no circuito ultrapassa o valor nominal sobrecarga, o disjuntor interrompe o circuito através de um mecanismo térmico acionado pela dilatação de um bimetal. Se ocorrer um curto-circuito, o disjuntor desarma imediatamente através de um mecanismo magnético, solenoide. Tipos de disjuntores: 1. Disjuntor termomagnético, DTM. Protege contra sobrecargas, mecanismo térmico, e curtos-circuitos, mecanismo magnético. Usado em circuitos residenciais e prediais. 2. Disjuntor motor. Projetado para proteger motores contra sobrecargas e falhas, suportando as correntes de partida elevadas dos motores. 3. Disjuntor moldado, MCCB. Usado em circuitos de alta corrente acima de 100 A e em quadros de distribuição industriais. Aplicação prática: em uma instalação predial, os disjuntores são instalados no quadro de distribuição para proteger cada circuito individualmente. Exemplo: disjuntores de 10 A para iluminação e de 20 A para tomadas de uso geral. Claro que em caso de chuveiros e como a de um forno elétrico em uma cozinha, as tomadas precisam ser específicas, devemos buscar primeiro pela referência da potência do equipamento a ser instalado. Falaremos sobre potências elétricas mais para frente no conteúdo do curso. Item: como escolher corretamente a aplicação do disjuntor que deve ser instalado em cada circuito? Os disjuntores são fabricados com curva de desarme. Curva A. Partida é igual à corrente nominal, ideal para aplicações em circuitos de iluminação e tomadas. Curva B. Suporta uma corrente 5 vezes maior que a corrente nominal. Exemplo: se o disjuntor é de 10 A, no momento da partida ele suportar uma corrente de até 50 A por alguns segundos até estabilizar em sua corrente nominal, que neste exemplo seria no máximo 10 A. Ele é ideal para pequenos motores, como bombas de piscinas e bombas de recalque ou submersas. Curva C. Suporta uma corrente até 7 vezes maior que a corrente nominal. Exemplo: se o disjuntor é de 100 A, no momento da partida ele suportar uma corrente de 700 A por alguns segundos até estabilizar em sua corrente nominal, que neste exemplo seria de no máximo 100 A, que é a corrente máxima do disjuntor. Este disjuntor é destinado a grandes motores e grandes cargas indutivas. Este evento é chamado de IP/INE. Corrente de partida, vezes a corrente nominal. Módulo 2. Interruptores. O que é um interruptor? O interruptor é um componente que permite ligar ou desligar a corrente elétrica em um circuito de maneira manual, controlando o fluxo de energia para dispositivos como lâmpadas ou ventiladores. Tipos de interruptores. Um interruptor simples. Liga e desliga um único ponto de luz. 2. Interruptor paralelo, three-way. Permite o controle de um ponto de luz de dois locais diferentes. Muito utilizado em corredores e escadas. 3. Interruptor intermediário. Usado para controlar um ponto de luz a partir de 3 ou mais locais. Aplicação prática. Um exemplo comum de aplicação é em escadas ou corredores longos, onde o controle da iluminação precisa ser feito de diferentes pontos. Módulo 3. Disjuntores diferenciais residuais. O que é um DR? O disjuntor diferencial residual é um dispositivo de proteção que desliga automaticamente o circuito quando detecta uma fuga de corrente para o solo, como no caso de contato acidental com partes energizadas ou falhas de isolamento. Funcionamento. O disjuntor residual compara a corrente que entra no circuito com a corrente que sai.
Se houver uma diferença entre as duas correntes, mesmo que pequena geralmente a partir de 30 mA, o disjuntor residual desarma o circuito, evitando choques elétricos fatais. Tipos de disjuntores diferenciais residuais. 1. Disjuntor residual de 30 mA. Sensível a pequenas fugas, usado para proteção contra choques elétricos em circuitos de tomadas e iluminação. 2. Disjuntor residual de 300 mA. Usado para proteção contra incêndios em quadros principais de distribuição. Aplicação prática. O disjuntor residual deve ser instalado em circuitos que protejam áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, onde o risco de choque elétrico é maior. Módulo 4. Dispositivo de proteção contra surtos. O que é um dispositivo de proteção contra surtos? O dispositivo de proteção contra surtos, depois, é utilizado para proteger as instalações elétricas contra picos de tensão causados por raios, surtos de energia ou problemas na rede elétrica. Esses picos de tensão podem danificar aparelhos eletrônicos e causar incêndios. Funcionamento. O dispositivo de proteção contra surtos desvia os picos de tensão para o sistema de aterramento, impedindo que a sobretensão alcance os equipamentos conectados ao circuito. Tipos de dispositivo de proteção contra surtos. A classe 1. Protege contra surtos diretos causados por descargas atmosféricas. Instalado na entrada de energia da edificação. B. Classe 2. Protege contra surtos indiretos e transitórios gerados dentro da instalação. C. Classe 3. Proteção fina para equipamentos sensíveis, como computadores e eletrônicos. Aplicação prática. Em instalações prediais, o dispositivo de proteção contra surtos deve ser instalado no quadro geral de distribuição, garantindo a proteção dos circuitos e equipamentos conectados à rede. Módulo 5. Montagem de quadros elétricos. O que é um quadro de distribuição? O quadro de distribuição é o componente central de uma instalação elétrica. Ele distribui a energia elétrica para todos os circuitos da edificação e abriga os dispositivos de proteção disjuntores, DRS e DPSS. Passos para a montagem de um quadro elétrico. 1. Planejamento. Defina quais circuitos serão protegidos e dimensione corretamente cada disjuntor. 2. Instalação de barramentos. Barramento de neutro e terra para conectar os condutores de proteção e retorno dos circuitos. 3. Organização dos componentes. Instale os disjuntores, DRS e DPSS de forma lógica, garantindo que cada circuito esteja identificado corretamente. 4. Conexão dos circuitos. Conecte cada circuito a seu respectivo disjuntor e distribua os cabos de forma organizada para facilitar futuras manutenções. Dicas para montagem. Use etiquetas e anilhas para identificar cada circuito. Separe circuitos de iluminação e tomadas. Lembre-se sempre que circuitos com mais de 100 metros precisam contar com fator de queda de tensão, tem que ser calculado de acordo com a distância necessária. Com isso, o condutor também deve ser reavaliado. Procedimento para cálculo. 1. Determine a corrente elétrica e a corrente que o circuito irá conduzir em amperes. 2. Verifique o comprimento do cabo, L como a corrente percorre o condutor de ida e volta. Considere o comprimento total ida e volta. Exemplo. Se o comprimento for 100 metros em um circuito monofásico, utilize 200 metros. 3. Resistência do cabo. R. Utilize tabelas de resistência para o tipo e bitola do condutor que será utilizado. A resistência é dada em ohms por quilômetros. 4. Verificação. A queda de tensão máxima permitida para circuitos de distribuição é geralmente entre 3% a 5% do valor nominal, conforme normas técnicas. Exemplo prático. Para um circuito monofásico de 100 metros, 200 metros ida e volta, com corrente de 10 A e usando um cabo de cobre com resistência de 0,0175 ohms/km. A queda de tensão é de 0,7 V. Sempre siga as normas de segurança e dimensionamento. Aula 10. Potência elétrica. Objetivo: entender os diferentes tipos de potência elétrica, potência ativa, reativa e aparente, como cada um atua em um circuito e suas implicações práticas para dimensionamento e eficiência em instalações elétricas.
Ao final da aula, o aluno será capaz de distinguir cada tipo de potência e entender como utilizá-los no planejamento e execução de sistemas elétricos. Módulo 1. Conceito de potência elétrica. O que é potência elétrica? A potência elétrica representa a quantidade de energia que um dispositivo ou circuito utiliza em um determinado tempo para realizar trabalho. Em outras palavras, é a velocidade com que a energia é consumida ou convertida em outras formas, como calor, luz ou movimento. Imagine uma lâmpada, ela converte energia elétrica em luz e calor. A quantidade de energia que a lâmpada consome para produzir essa luz e calor em um segundo é a sua potência. Quando falamos de potência, estamos determinando o quanto de energia está sendo usado para fazer algo em um curto período. Unidade de medida. A potência é medida em watts, W. Por exemplo, uma lâmpada de 60 watts consome 60 watts de energia a cada segundo para se manter acesa. Tipos de potência elétrica. 1. Potência ativa. É a parte da potência que realmente faz algo útil, como gerar luz em uma lâmpada ou movimentar o eixo de um motor. 2. Potência reativa. É a potência que vai e volta no sistema, mas que não realiza trabalho útil. Ela é responsável por criar os campos magnéticos em motores e transformadores. 3. Potência aparente. É a soma total das potências ativa e reativa. Ela representa a quantidade total de energia que flui no sistema. Módulo 2. Potência ativa. O que é potência ativa? A potência ativa é a energia elétrica que é convertida em trabalho útil. É a parte da potência que realmente transforma a energia elétrica em formas úteis, como calor, luz ou movimento. Por isso, é considerada a potência que efetivamente trabalha no circuito. Exemplos práticos. Em uma lâmpada, a potência ativa é a energia que a lâmpada usa para emitir luz e gerar calor. Em um motor, é a energia que o motor usa para gerar movimento e fazer a máquina funcionar. Onde é utilizada? A potência ativa é medida em watts e aparece em todos os dispositivos que você vê no dia a dia. Os eletrodomésticos, como geladeiras, micro-ondas e aquecedores, utilizam potência ativa para desempenhar suas funções. Aplicação em instalações prediais. Nos projetos elétricos, a potência ativa é o valor principal que usamos para calcular o consumo de energia elétrica e o custo de operação de cada equipamento. Módulo 3. Potência reativa. O que é potência reativa? A potência reativa é a parte da energia que oscila entre a fonte e a carga, mas que não realiza trabalho efetivo. Em vez de produzir calor, luz ou movimento, ela cria e mantém os campos elétricos e magnéticos necessários para o funcionamento de dispositivos como transformadores e motores. Imagine um ventilador ligado na tomada. Além da energia que o ventilador usa para girar as hélices, potência ativa, parte da energia é usada para criar e manter o campo magnético dentro do motor. Essa energia que vai e volta no sistema sem gerar movimento é a potência reativa. Por que é importante? Embora não gere trabalho direto, a potência reativa é essencial para o funcionamento de certos dispositivos. Sem ela, um motor, por exemplo, não seria capaz de operar, pois não teria o campo magnético necessário para transformar energia elétrica em movimento. Impacto em instalações elétricas. Em instalações prediais e comerciais, a potência reativa aumenta o fluxo total de energia no sistema, exigindo fios e transformadores maiores para suportar o fluxo de energia, mesmo que parte dela não esteja realizando o trabalho útil. Por isso, é importante reduzir a quantidade de potência reativa em excesso para evitar sobrecargas e desperdício. Módulo 4. Potência aparente. O que é potência aparente? A potência aparente é a soma total da potência ativa e reativa em um circuito. Ela representa a quantidade total de energia que o sistema elétrico precisa fornecer para um equipamento operar. Assim, a potência aparente inclui tanto a energia que realiza trabalho útil quanto a energia que circula apenas para manter os campos elétricos e magnéticos. Pense na potência aparente como a conta completa que o sistema precisa pagar para alimentar um dispositivo, enquanto a potência ativa é a parte que realmente é convertida em trabalho, e a potência reativa é a parte que é usada, mas não convertida diretamente em trabalho. Unidade de medida. A potência aparente é medida em volt-amperes, VA.
Todos os dispositivos em um circuito consomem potência aparente, que deve ser considerada no dimensionamento dos componentes, como cabos e disjuntores. Aplicação prática. A potência aparente é usada para definir a capacidade dos geradores e transformadores, pois eles devem ser dimensionados para suportar tanto a potência ativa quanto a reativa. Módulo 5. Fator de potência. O que é o fator de potência? O fator de potência é um valor que mostra a eficiência com que a potência aparente está sendo convertida em potência ativa. Ele indica a proporção entre a energia útil, potência ativa, e a energia total, potência aparente, fornecida ao sistema. Um fator de potência próximo de 1 indica que quase toda a energia fornecida está sendo convertida em trabalho útil, o que é o cenário ideal. Um fator de potência baixo indica que há muita energia circulando sem ser usada de forma eficiente. Correção do fator de potência. Para melhorar o fator de potência e reduzir a quantidade de potência reativa no sistema, usamos bancos de capacitores.